Olá, olá! Para quem não me conhece, eu sou o André e esse é o Redencast, o podcast do aconselhamento redentivo. O tema de hoje: pais provocativos. Como honrar pais que nos feriram? E aí, pessoal? Tudo certo com vocês? Tudo certo, com um pouco de medo, porque o seu tema foi bem provocativo. Agora a gente vai ter que lidar com isso. Pensa, um tema complicado. Para quem não me conhece, Jonatas Abdias, e bora para mais um episódio aqui do Redencast. Eu pensei que o Jonathan ia falar assim, depois de um longo inverno, que eu não posso falar isso, né? Porque em Recife não tem esse longo inverno. Eu tenho Aqui foi chuva, longo o inverno, meu Deus do céu. Aqui está sendo. André ainda está no inverno. Mas o André tá em Nárnia quando governava a rainha Mar, A né? feiticeira. É, A mas aqui feiticeira, hoje está um dia mais ameno aqui. Estamos aí por volta de 16 graus, 14 graus, tá um dia mais ameno. a feiticeira tá pelas bandas que o André mora. Na terra do Rodrigo, Feitiço. cara, inverno é na hora de tomar banho, porque quando eu fui pra lá, o banho é gelado, velho, não tem chuveiro ligado e parece que a água vem do Polo Norte, cara. É extremamente Alguma gelado. coisa tem que compensar aqui, né, André? Não dá para ser É, não, tudo quente, né? mas aí eu fiquei doente, cara, dessa água gelada, fria aí. O Tá cara não tá louco, Mas, rapaz. acostumado, moço. Não, não, mas foi bem no limite. eu diria que eu tenho um espírito controverso, né? Porque Recife normalmente é quente. E eu gosto de banho quente, até mesmo no verão. Então, Um banho Está com quente cara de que necessário. foi adaptação para aguentar o BO. é, mas uma alegria grande a gente poder voltar a gravar. E eu espero que a gente consiga dar conta e provoque minimamente durante esse episódio. Não é? Então vamos lá, já que provocação de lá, provocação daqui, o que seria essa expressão pais provocativos? Vamos começar por aí. Vamos começar. Quem começa é o Rodrigo? Como é que é? Não, chefe, pode começar, fica à vontade. Bondade a sua. Pais provocativos é porque, enquanto nós buscávamos um nome para o nosso episódio, eu sugeri que a gente utilizasse a ideia que o Lu Priolo usou num dos livretos da série sobre adolescência que ele escreveu, que tem por título Pais Provocativos, porque ele está pensando no texto de Efésios, que fala para os pais não provocarem os seus filhos à ira. E como normalmente a gente fala muito da perspectiva dos filhos nas igrejas, no sentido de falar da obediência dos filhos, da submissão dos filhos, do dever de obedecer, de ouvir o ensino, de receber o ensino, e de fato há muito mais apelo nesse sentido. A gente não pode esquecer que existe uma parcela de culpa profunda, pesada e correspondente aos pais, de que eles não podem nem devem provocar os seus filhos à ira, mas conduzir os corações de seus filhos aos pés do Senhor. Por conta do Ted Tripp, a expressão pastorear o coração da criança ficou famosa, mas me parece que esse é o caso. Ou você pastoreia o coração do seu filho, que como um pastor conduz as suas ovelhas às águas tranquilas, pais, nesse caso pai e mãe, devem conduzir seus filhos a, aos riachos do Senhor, para que dele bebam água pura. E o oposto de pastorear o coração seria provocá-los à ira, né? E uma das formas
das muitas formas de provocar os nossos filhos à ira é feri-los de alguma forma, né? Desde a ausência, que é a forma mais cruel de ferir, até a presença em desgraça, porque o nosso Pai Celeste está presente em amor sobre as suas obras, sua presença é graciosa e transmite paz. A presença de um pai e de uma mãe, mas especificamente com muito maior peso do pai no lar, deveria transmitir esta segurança. A presença do pai deve ser pesada para que se orbite ao redor dele a segurança, a tranquilidade, e nem sempre isso acontece. Então é possível que os progenitores provoquem seus filhos à ira no lugar de conduzir o coração de seus filhos aos pés da cruz. Então, pais provocativos é uma forma de descrever o que está fazendo um pai de grave, biblicamente falando, quando ele não está fazendo o que lhe compete, que é pastorear. Então, pais que pastoreiam é o oposto de pais que provocam. É interessante essa contraposição que o Priolo faz, porque normalmente a gente não gosta de construir essa perspectiva de o que. É tipo assim, é como se houvesse uma confusão na nossa mente. Eu estava pensando aqui, refletindo enquanto o Jonatas falava, porque normalmente a gente vai se utilizar da palavra negligência, mas ela não se alinha com o que Jonatas acabou de falar. É como se fosse uma omissão, e essa omissão não fosse pecado. Mas quando o Priolo coloca a questão da provocação, ele sai da voz passiva e apresenta a gente uma voz ativa. Então, o não fazer é fazer também, sendo que você não está fazendo o que você deveria. Né? Isso é muito legal, essa construção dele aí. E é interessante também porque, por exemplo, como o Jonas falou, quando eu penso em honrar pai e mãe, o filho tem que ser proativo nesse movimento de conseguir honrar aos seus pais, né? Ele vai sempre, mesmo que seja uma reação ativa, né? Tipo assim, o pai fala alguma coisa e o filho tem que reagir àquele pedido ou alguma coisa, ainda assim não é um movimento de espera e achar que se eu não fizer nada, está tudo bem. E aí quando a gente pensa na vida dos pais, né? Principalmente nos dias de hoje, onde a gente é muito tentado a pensar que o sustento já resolveu tudo. Eu sei que a gente vai entrar nesse pormenor lá na frente, mas aí pegando só esse início, realmente eu não vou querer me delongar quanto a isso, mas de pensar que a sua atividade em outra coisa não vai resolver a sua negligência nesse, né, dentro dessa perspectiva que Jonatas acabou de falar, que faz parecer que é um não fazer, mas na verdade você está fazendo algo que não deveria estar fazendo. Então, por isso que você provoca. Eu achei muito, muito, muito condizente, muito, muito bom. O texto de Efésios eu acho muito interessante quando fala sobre filhos, né? Principalmente porque me marcou numa questão particular e familiar, né? O batismo de um dos meus filhos o sermão foi baseado nesse texto e quem pregou e batizou está aqui conosco, então me marcou nesse sentido, né, o texto. E o que me marca ali é exatamente o que vocês já falaram, né? Porque o texto fala sobre criar os filhos na disciplina e na admoestação, né? Só que a disciplina não é castigo, né? Ali o criar na disciplina está falando de outra coisa, né? Está falando de criar, de nutrir o coração da criança. Não tem a palavra coração, mas a ideia de criar ali é nutrir, e disciplina ali é pedagogia, né? É treinamento, é ensinamento constante, ou seja, estar presente o tempo todo com o seu filho. Insistir no treinamento, no ensinamento, no exemplo. Não é a vara. A disciplina ali não é a vara.
A vara é usada em outros versículos, em Provérbios, né? O pai que retira a vara, não ama, aborrece o filho, mas o pai que ama, esse sendo disciplina. Aí nós estamos falando sobre vara, né? Mas aqui não, aqui está falando sobre acompanhamento, né? Sobre deixar o filho sob sua supervisão. E é curioso que um filho que não tem educação nesse sentido, acompanhamento, se torna uma criança irada, né? O texto diz: Pai, não provoqueis vossos filhos, e se você se ausenta, você cria um filho irado, um filho que cai a qualquer provocação. Eu acho esse texto muito, muito interessante. Mas o nosso foco não é falar dos filhos, né? Falar dos pais, é isso? Nós vamos falar sobre os pais? É Ou nós vamos isso. falar dos filhos? Não, vamos falar de tudo, né? Na verdade. Você manda, a gente obedece. O que a gente está falando hoje, na verdade, é uma extensão de um episódio que a gente já fez, né? Há um tempo atrás. Então é bom que a gente deixe claro isso. E um dos nossos ouvintes nos mandou uma mensagem dizendo que talvez a gente poderia abordar a parte mais do filho, uma parte mais prática, uma aplicação mais prática dessa questão do mandamento e do quando os pais são ausentes ou quando os pais nos ferem de certa forma, né? E aí, nesse contexto de Efésios, do mandamento, do que a gente já falou, e lembrando de honrar pai e mãe, a gente entra nessa questão. O que significa honrar pai e mãe? Quando o texto fala, como a gente poderia trazer isso para questões mais práticas? Em vários contextos, mas primeiro vamos falar de uma forma geral e depois a gente traz para alguns contextos. O que significa honrar pai e mãe? Bom, antes da gente sair dando definição, é bom dizer em que contexto essas definições vão cair, da minha perspectiva. Hoje estamos numa cultura pós-moderna, ocidental, pós-cristã. Se a gente estivesse falando isso num contexto oriental, mesmo que ainda hoje, a herança cultural e, por consequência, cosmovisional seria totalmente diferente. Eles têm já meio que embedado na cosmovisão deles uma honra pelos antepassados, e, portanto, pelos pais, que chega a ser idólatra, ao ponto deles se referirem à veneração dos seus antepassados, né? Tendo uma religião que incorporou esse aspecto como uma lateralidade religiosa. Nós não temos isso mais já há algumas boas décadas. Então, a própria ideia de honrar aqui para nós já é, digamos assim, trabalhosa, porque o nosso contexto é um contexto em que a gente valoriza muito o jovem, valoriza muito a juventude, valoriza a beleza da juventude e não a sabedoria da velhice. A gente desonra a palavra velho, porque a gente acha que ela é pejorativa, né? A gente cunhou uma nova palavra para ser mais educado. Não sou contra o uso da palavra idoso, é esse o ponto, né? Mas o fato de que a gente tem problemas com a honra àqueles que vieram antes de nós, aqueles que caminharam mais tempo do que nós, aqueles que viram mais coisas do que nós, aqueles que, em tese, porque velhice não é sinal de sabedoria, necessariamente, deveriam ser mais sábios do que nós. Nós temos uma noção embedada na nossa cultura de que o jovem sabe mais, porque ele sabe mexer em um smartphone, porque ele sabe mexer em IA, porque ele entende de internet. Então, os seus pais se tornaram inúteis. E a nossa cultura ocidental está sempre criando fórmulas
para excluir os mais velhos, e uma das coisas que mais recentemente está sendo usada é a velocidade com que as coisas acontecem. Por exemplo, velocidade de meme se tornou um negócio tão absurdo que quando o pai finalmente... Isso aí não sou eu que estou falando, tá? Recentemente eu vi um desses especialistas de televisão falar em algum corte, e eu concordo com ele, que eu já tenho dito isso há algum tempo também. Então, é a minha perspectiva, de que quando um pai, uma mãe, uma pessoa mais velha, finalmente entende o que Six Seven quer significar, ele usa fora do contexto porque o timing já passou. E essa ideia de que o jovem está antenado, ele sabe, passa a impressão de que os mais velhos ficaram obsoletos e se tornam descartáveis. E aí você tem que honrar. E honrar é dar deferência, suspender o culto de si mesmo, desistir da honra que imaginamos merecer e destiná-las àqueles a quem de direito, no caso, os mais velhos, os mais sábios, os mais experimentados. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é uma igreja que deveria ter culturalmente uma facilidade nesse ponto, e infelizmente eu não acho que seja a verdade em 100% dos casos. E eu digo isso porque nós somos uma igreja de governo dos mais velhos. A palavra presbíteros é a palavra para anciãos. E nós deveríamos ser aqueles que olham para os mais velhos com admiração e não com desdém, que deveríamos olhar para os mais velhos como pessoas que têm mais experiência na vida e experiência de vida, e tentar angariar deles a sabedoria que permite aos mais jovens não cometer os mesmos erros, ou pelo menos evitar. E isso é uma coisa tão perniciosa que até os mais velhos não reivindicam essa honra, eles se julgam dignos de menosprezo, descartáveis, inúteis, e se convencem de que eles são, desculpem a expressão, imprestáveis. Então, para nós é muito difícil olhar para esse contexto e dizer que está muito claro na nossa cabeça quando a palavra honra é dita, porque, por uma estratégia do mundo, a palavra honra foi esvaziada. E as igrejas têm, muito simplesmente, preenchido a palavra honra com obediência. Então, honrar é obedecer. Mas a Escritura fala das duas coisas. Então, honrar é considerar digno de enaltecimento, louvor, admiração. Honrar é reconhecer que ali há uma fonte de sabedoria, de conhecimento, de respeito, de reverência. Não precisamos cair na idolatria da veneração, mas de olhar nessa direção e, se eu posso usar um outro texto bíblico, beber a largos sorvos essa delícia da sabedoria que Deus faz decantar e fermentar na velhice, utilizando uma figura que nos é cara, e eu encerro aqui, uma figura que nos é cara na Santa Ceia, né? Quando nós usamos do vinho, a doçura vem da fermentação, e fermentação leva tempo. Eu sei que o objetivo não é esse, André, da sua pergunta, mas eu diria que existe amargor na vida porque a vida é difícil, debaixo de queda. Mas a sabedoria é o responsável por tornar o teor alcoólico do vinho em doçura. E a velhice deveria ser o momento em que o velho destampa a boca e a doçura da sua sabedoria se manifesta. E nós devemos olhar para isso com admiração, estender o nosso copinho e dizer:
um golinho e beber com alegria daquilo que Deus nos dá através dos mais velhos. Eu acho que o cenário que Eclesiastes vai montando, ele retrata um pouco disso, né? Porque o movimento de sentar-se à mesa, e com essa vida corrida que a gente leva, a gente perde muitas vezes isso. E eu fico pensando, quando a gente tem o velho dentro de casa, ele sempre vai poder estar sentado à mesa. E a disponibilidade dele é uma disponibilidade sábia e não uma disponibilidade inútil. Mas como o Jonas falou, a gente normalmente pensa que aquela pessoa não é mais útil, né? E eu fico pensando que a gente, quando perde essa perspectiva de honra, a gente perde muito da vida, né? Eu sei que o Senhor, em sua soberania, ele nos dá outros exemplos dentro da nossa vivência, digamos assim. Mas eu confesso a vocês que eu sinto muita falta do meu pai. Principalmente por isso. Porque eu não posso mais ligar para ele para conversar. Para ter a sabedoria da velhice dele conversando comigo. Não significa que eu vá decidir isso, que eu sempre iria decidir as coisas que ele me dizia. Mas se eu disser a vocês que eu não sinto falta, eu sinto falta, porque, como o Jonas falou, né, a gente perde por não ter essa vivência. E eu acho que o ambiente da igreja, ele traz essa riqueza. Você vai ter crianças, você vai ter jovens, você vai ter adultos, e você vai ter os velhos. E os velhos têm tempo de conversar. E esse devia ser um tempo de honra dentro da igreja. Não é que ele tem um tempo descuidado, digamos assim. Mas se você pedir tempo a ele, ele vai ter tempo para você. O velho não está à toa, né? Ele está Ele não está à toa, disponível. ele está disponível. O velhinho não tá na fila do banco à toa. Tá lá para trocar uma ideia enquanto a gente espera, né? Não, que a gente olha pro idoso e eu pensava assim na minha juventude, falei, cara, o cara é aposentado, velho, deixa ele sentar aí, por que ele tem prioridade, né? Deixa eu ver aí batendo papo. Aí depois a gente entende a questão de honrar, a questão, não, ele já passou pelo que eu tô passando. Então agora é a vez de honrar ah, essa pessoa que passou por tanta coisa na vida. E do que vocês falavam, dois versículos me vieram. Primeiro de Levítico, né? Diante das cãs ou dos cabelos brancos te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Honre aos mais velhos, mas não idolatre, como o Jonathan já falou na questão de idolatria, porque temerás o teu Deus, né? E depois a ideia de não removas os marcos que puseram os teus pais. Provérbios 22, 28, né? Fala exatamente para considerar tudo que os mais velhos falaram, que os mais velhos fizeram e honrar todo esse esforço, né? A gente realmente é tentado a dizer, não, agora é minha vez, agora eu faço do meu jeito e o que ficou para trás, ficou para trás. Agora tudo é novo. Não, não é. Não é. O nosso Pai Eterno, ele é de eternidade em eternidade, ele não passa, ele não fica obsoleto, e nem a lei dele. A lei dele é muito clara, dizendo que a gente deve honrar. E eu já fui surpreendido muitas vezes, cara, de sentar com um idoso, uma idosa e não esperar muita coisa, sabe? Sabe quando você senta mais pela obrigação do que... Despretensiosamente. Exatamente. E, cara, aí quando começa a contar histórias, experiências, isso, aquilo, diz, nossa, que tempo precioso que eu tive. Eu vim aqui com uma obrigação e saí daqui realmente mais sábio. Absorvi, bebi um pouquinho dessa sabedoria, né? Mas deixa eu avançar um pouco mais agora nessa questão de honra, principalmente aos pais. Como a gente vai honrar os pais que são ausentes, por exemplo, que foram ausentes?
ou os pais que nos feriram? Essa talvez seja a grande pergunta de hoje, né? Que a gente está tentando evitar a todo custo. Uma hora ela chega. Eu sou o mais novo, tá vendo? Eu não honrei ninguém. Patrolei e passei por cima. Olha, eu acho que a parte. A gente vai tentar ser um pouco mais sensível aqui, porque a coisa mais dolorida é você. E isso eu estou pensando aqui, por exemplo, na ocasião em que Jesus é traído por Judas. E eu me lembro numa aula de mestrado, o reverendo Dr. Davi Charles falar sobre um marido que agrediu a sua esposa, uma situação hipotética que a gente deveria trabalhar, e ele usou essa expressão: aquele que deveria me proteger foi o meu agressor. A mesma coisa eu penso aqui, misturando tudo, aplicando agora a um pai ou uma mãe, que é a última pessoa no universo que você espera que te fira. Porque a gente até, baseado numa cosmovisão naturalista, acredita que seja biológico que pais e mães protejam seus filhos. A gente diz é natural, não é? E às vezes quando a gente fala essas coisas, que até os animais fazem isso e o ser humano não, a gente se esquece de que, os animais não são um parâmetro de moralidade que você devesse usar à torto e à direito, mas dois, que toda a realidade, e nós, em primeiro lugar, porque fomos os causadores, estamos caídos em pecado. E não existe nada de natural. O natural em nós é a maldade. O natural em nós é a ira. O natural em nós é a guerra. Não é a paz, não são os frutos do espírito, são os frutos da nossa natureza caída, ou da nossa carne. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de sensibilidade ao abordar o tema, porque essa é uma pergunta que nos dói, porque o pressuposto de quem está nos ouvindo é: essa pessoa deveria me proteger, e ela foi meu algoz. Essa pessoa deveria ter sido aquela que me protegeu dos que me feriam. E a gente se sente traído, a gente se sente... É uma traição baixa, vil, quando o pai ou a mãe é aquele que nos fere. Então, quando a gente fala de pronto para uma pessoa que ela simplesmente tem que perdoar, a outra pessoa ouve como se a gente fosse leviano. Então, quando você for indicar, como eu vou fazer agora, que a primeira coisa que você deve fazer para honrar um pai provocativo é buscar no Senhor e nos méritos de Cristo as forças para perdoá-lo, porque você não vai honrá-lo de acordo com os seus merecimentos, a razão pela qual um crente honra o seu pai e a sua mãe não é o seu pai e a sua mãe. A razão pela qual nós honramos nossos pais é o Senhor. Ele merece e ele mandou. E isso é muito desafiador. Então eu quero tentar ser sensível à dor do ferido pelos seus pais. Mas nós não podemos esquecer que o pai que manda que honremos os nossos pais não nos fere de maneira caprichosa. Não nos permite sofrer porque tenha prazer em nos ver doer. O Senhor Deus pode até usar o sofrimento, mas Ele é um Pai amoroso, Ele é o Pai presente, e Ele é um Pai que guarda e protege os seus filhos, livrando-os do laço da morte e do passarinheiro, como diz o salmista. Então, eu diria que as forças para que a gente honre o pai e a mãe que nos feriu é porque a gente faz isso em nome do Senhor, para o Senhor. É porque é típica, é teorreferente. Eu honro meu pai porque assim eu honro a Deus. Eu não honro meu pai, eu não honro minha mãe, que me feriu,
porque eles merecem. Você não deveria nem honrar o seu pai e a sua mãe porque eles foram bons para você. Porque isso tornaria a situação idólatra e extremamente meritória e rebaixaria muito toda a história que vocês tiveram a meros acertos, o que não é verdade, porque todos nós erramos. Mas buscar no Senhor, eu diria que devemos honrar pais provocativos, porque é uma forma de fazer o amor vencer o ódio, de mostrar para aquela pessoa que existe um amor maior, um pai maior, uma força maior, que está em Deus, que é a sua graça e o seu perdão, que me fez vencer todas as feridas e ser de volta para esse pai e essa mãe um canal do amor redentor do Senhor. É isso que eu diria. Eu acho que respondeu bem, André. Se quiser avançar, a gente andar mais um pouquinho, eu nem vou me atrever. Eu acho que amém, né? É isso. A minha opinião é com o relator aí. Estou votando com o relator. Sigo o relator. Não, o que você falou é curioso nesse contexto, porque em várias passagens bíblicas, quando a instrução geral, e Pedro dá muitas instruções acerca das autoridades, de honrar as autoridades, depois ele fala do servo, um senhor que é déspota, né? Como que o servo deve manter a honra e tal, e ele sempre traz essa ideia, como ao Senhor, para o Senhor. Honre ele, mas tema somente a Deus, né? Tema somente ao Senhor. E em determinado momento ele diz assim, porque se você honra a quem te faz bem, que virtude há nisso? Né? Que virtude há se você honra somente aquele que nunca te fez mal, que só te ajudou, só te levantou? Que virtude você tem? Né? Que virtude há em honrar só aqueles que te fazem bem? A verdadeira virtude, a verdadeira honra é manter a obediência a Deus com aqueles que às vezes nos tratam de forma errada, de forma abusiva ou qualquer outra forma que não seja as Escrituras. Né? E nessa ideia ainda de como honrar pai e mãe, como a gente deve honrar os pais que não vivem segundo as Escrituras, ou pais que não sejam cristãos? Há um limite da honra? Até quando eu devo honrar, obedecer, me subordinar a eles, a esses pais que não são cristãos? Engraçado que eu estava pensando uma coisa aqui, eu nem lembrava que a gente ia entrar nesse pormenor, que o André ia perguntar isso. Mas, assim, para mim uma coisa interessante é porque é muito comum nas nossas igrejas ter jovens ou adolescentes que não têm os pais na igreja. E normalmente eles entram em confusão, digamos assim, interpretativa, porque é como se eles quisessem condicionar o quinto mandamento a, tipo assim, honra ao teu pai e à tua mãe se ele for crente. Mas não existe isso no mandamento. E, assim, eu acho que muitas vezes a gente perde a oportunidade de fazer determinadas leituras. Eu acho que a gente não precisa saber tudo, mas acho que às vezes a gente perde a oportunidade de perguntar, não diretamente aos nossos pais, mas aos nossos líderes às vezes, porque a gente já quer sair resolvendo. E esse sair resolvendo é que complica muitas coisas. Porque, por exemplo, como a gente perde de vista essa perspectiva de que o pai e a mãe têm um certo poder soberano dado pelo próprio Deus, então tem determinadas coisas que o pai e a mãe vai fazer que eles não precisam perguntar ao filho. E principalmente quando o jovem, né, pensando nesse jovem que é um pouco mais maduro, que ainda não saiu de casa e não casou, às vezes ele fica querendo ditar em como a casa deve funcionar. Mas ele esquece que a casa não é dele, né? Então, assim, por mais que isso seja provocativo para o coração dele, eu fico pensando assim, mesmo que seja um pai crente,
às vezes o filho esquece que o pai é pecador, assim como também ele é. E às vezes a gente não sabe lidar com o pecado do nosso pai. Não é que o nosso pai, de maneira, como o Jonatas falou, né? É tipo assim, não está fazendo de propósito. Pode ser até que ele faça, mas na normalidade, isso não é comum que o pai reaja de maneira pecaminosa propositadamente. E pensando no pai que não é cristão, para mim, eu diria que fica ainda mais claro, porque aquele filho, muitas vezes, ele perde a oportunidade de ser sal e luz dentro da casa dele, porque ele não está sabendo administrar, e ele se esquece que aquele pai ou aquela mãe, ou até mesmo os dois, não são cristãos, e ele não tem a vida coordenada por uma nova visão de mundo que ele adquiriu por ter se convertido. E é como se tivesse tudo muito claro ali, né? Tipo, como eu virei crente e agora vocês sabem como é a vida de um crente, e eu espero que vocês agora me respeitem a partir daí. E a vida não acontece assim, né? Coisas não são tão simples assim. Gostei disso. Aí a gente redime o ditado, né? A vida não se torna um morango, né? Podia ser uma sopinha de morango, né? Sopa de Oxe. morango? Rapaz, É uma Eu geleinha, não- cara. Uma geleinha de morango. Me ajuda a gente, né? Sopa de sopa de morango. morango aí não tem como honrar um Pegou, cara desse. forçou a Aí não amizade. dá. Inclusive era até a minha pergunta, né? Há limite na honra? Há um Cara, limite? sim. Sopa de E morango não tem que honrar. isso ultrapassa facilmente o limite. Sopa de morango foi nova. E o limite é o pecado. Por isso que o parâmetro não pode ser o pai e a mãe. Se o pai e a mãe é o parâmetro, então absolutamente tudo que eles dizem deve ser obedecido. Mas se o parâmetro é Deus, você vai honrá-los por causa de Deus, nos termos de Deus, nos limites de Deus. Então, os limites de Deus são pecado. Então, nenhum filho está obrigado pelo Senhor a obedecer ordens pecaminosas. Qual é o problema? Pecado não é definido pelo filho. Pecado não é o que o filho acha desconfortável. Pecado é o que a Escritura diz que quebra a lei do Senhor. Todo o resto deve ser obedecido. Então, os limites são pecaminosos. Se o que o seu pai ímpio está te pedindo não é pecado, deve fazer. E às vezes essas ordens são pesadas, porque elas são dadas estrategicamente para que algumas coisas que você quer fazer não sejam feitas, porque você não vai ter tempo, ânimo ou energia. Ele quer que você gaste isso em outra coisa. Os seus pais ímpios podem estar com motivações santas ou não, como lembrou, acho que foi você, né, André, que falou que a gente esquece que não é porque o pai é crente que tudo que ele vai pedir é santo, né? O Rodrigo falou. O Rodrigo falou, perdão. Então, como o Rodrigo disse, né, se esquecer que pai crente não é pai santo, né? Pai crente é só crente mesmo. Ele também luta com motivações pecaminosas, mas os parâmetros são dados por Deus. Então, assim como honrar não é fazer tudo o que os seus pais demandam, da forma como eles demandam, honrar é definido biblicamente, os limites também. Então, há coisas que os filhos dirão, pai, eu não posso te obedecer porque a minha lealdade ao Senhor é maior, porque aqui e aqui e aqui se diz na palavra de Deus que não deve ser feito. Quando a gente fala de coisas absurdas, eu não quero expor aqui alguns casos, porque nossos ouvintes são variados, esse podcast pode caminhar, uma vez que está disponível online, e para a nossa legislação, vídeo no ar é flagrante perpétuo, né? Eu já passei por situações de aconselhamento em que os jovens em questão foram aconselhados pelos seus pais a pecarem explicitamente,
e eles decidiram não fazê-lo por amor a Deus. Os pais indicaram o pecado como alternativa, e, e se você acha que isso acontece e muito. Então, o limite é a lei do Senhor. Nesse ponto, cara, eu lembro. Agora eu faço a inversão e viro para os pais, né? É, quais são os limites dos pais em impor algumas questões e regras e tudo mais, né? Porque uma vez conversando com ah, os pais, né? Com os pais, orientando os pais, eles falavam: não, mas meu filho não para quieto, ele corre para lá e para cá o dia inteiro dentro de casa e faz um barulhão e isso me irrita. Eu falei: mas vem cá, a criança correr é pecado? É pecado? Há algum pecado em si na criança que está correndo? Ah, é pecado a criança fazer barulho? É pecado ela te desobedecer. Mas será que esse limite que você está pondo não é um limite talvez errado? Porque a criança naturalmente faz essas coisas. Isso é típico de criança. Agora, porque você é um velho rabugento, né? Você precisa ler o jornal em silêncio, sabe? Sentar no sofá da sala, abrir o folhão do jornal e ter que ler em silêncio, porque senão você não consegue se concentrar. A coitada da criança tem que ficar quieta. Então, existem limites para os dois lados, né? E eu acho que, e voltamos a Efésios, isso é um pouco de provocar os nossos filhos às vezes, né? A gente está impondo algumas regras que ferem até a natureza da criança, às vezes. E isso cria um sério Ô, conflito na André, criança, né, cara? Viviane falou uma coisa interessante que eu acho que é comum a nós três aqui, que ela disse assim, às vezes eu esqueço que esse menino tem só 4 anos. Eu disse, pois não é? O que é que eu posso fazer? O menino tem só 4 anos. E ele vive como um menino de 4 anos. Exato. Pois é. Não, esses dias alguém perguntou para mim, para minha esposa, e aí, vão ter o quarto filho? Eu falei: gente, olha, eu tô plenamente contente com 3. Continuo incentivando quem quer ter 4, 5, 6, 7. Primeiro que eu não tenho dinheiro. Entenda, os que estão ouvindo, meus filhos são fertilização in vitro, porque eu não tenho condições de engravidar naturalmente a minha esposa. Eu não estou falando de condições e condição de vida. Estou falando de procedimento para tentar engravidar. Então eu não tenho mais. Já investi tudo nos meus 3 filhos. E depois eu tô velho, cara. Eu tô ficando velho. Ter mais um bebê, eu não tenho mais essa capacidade. Entendeu? Vai ser uma criança de 4 anos vivendo como 4, mas eu vivendo como um velho, cara. E aí vai dar errado, né? Aí vai dar ruim esse negócio. Você vai abrir portas para outro podcast desse jeito, né? Não, mas vamos Outro ficar por aqui. episódio. Ah, Vamos a ficar gente, por a gente aqui. não está conseguindo pagar as dívidas que já contraímos. Não, vamos ficar por aqui. No que vocês falaram agora, voltando, eu lembrava da parábola do filho pródigo, né, cara? O filho pródigo é curioso porque ele se revolta contra o pai, ele se rebela contra o pai, e ele não tem um pai que o provoca, né? Pelo contrário, ele tem um pai extremamente sábio. E o pai diz: não, toma aqui o que você não tem direito, porque ele é o filho mais novo, ele não tem direito à herança. E ele pega a herança que ele não tem direito e ele vai fazer o que ele quer. Mas nem por isso o pai abandona. O pai está lá olhando todo dia a estrada para ver o dia que o filho vai voltar, né? Primeiro, o pai sabe como educou o filho, então sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai voltar. E depois o pai nunca abandona o seu filho. Estou falando do Pai Celeste, né? Nosso Pai Sim. Celeste nunca nos abandona. E por isso, porque o Pai Celeste nunca nos abandona, então, como a gente que foi filho, talvez ferido lá atrás, recebe isso, trata isso e não reproduz, ou não age, não pega esses exemplos negativos e transforma em exemplos, ou na tentativa de deixar positivo, piora a educação dos nossos filhos.
como a gente não reproduz o que nós recebemos, por assim dizer. Minha vontade é responder igual você deve ter tido aula com esse professor, né? Que ele dizia que tinha um tempo verbal no grego que repetia a ação, né? Andar andando, cair caindo, né? Ser sendo, né? Como não repetir, não repetindo. Mas se a gente tiver que ir além, eu acho que o problema está na falta de... Está em dois lados, né? Falta de consciência e falta de conhecimento bíblico. A gente prefere uma cultura que a gente não reflita sobre ela. Então, repetindo o apóstolo Paulo fora de contexto e pecaminosamente, aquilo que recebi, isso vos entreguei. Então, meus pais me ensinaram, eu passei para frente. Então, a gente não quer raciocinar. Nós estamos em uma cultura, como eu disse, que já não tem mais esse tipo de confiança na geração anterior, né? Então, aquilo que eu recebi, eu não vou fazer. Vou fazer o oposto. Mas, de novo, o pecado está na referência. Se meus pais... antigamente, a referência era positiva. Se meus pais fizeram, então tá certo, vou manter. E aí a gente descobre que o mundo é mais amplo do que, às vezes, a experiência dos nossos pais. E, ao invés de a gente ser grato por aquilo que nossos pais nos deram, a gente se rebela contra aquilo que nossos pais nos deram, e ao invés de enriquecer a nossa experiência, a gente se revolta porque a gente não teve uma experiência tão rica na infância como a gente está tendo na vida adulta. Eu me lembro de um episódio em que o Leandro Carnal usou uma situação que parece muito ilustrativa, mas na verdade ela é péssima porque ela é revoltada, em que ele estava estudando na Alemanha e comentou que lá fora, uma experiência que eu também já tive e que agora no Brasil é muito comum por conta dos mexicanos, em que se come abacate salgado, com azeite, sal e outros temperos, né? No caso, a guacamole seria o exemplo mexicano. E ele explicou para a mãe dele que fora do Brasil é comum que se enxergue no abacate um alimento salgado e não doce, como mais comum, ou era mais comum no Brasil, como a vitamina de abacate e sei lá, que mais dá para fazer com abacate doce. E que ela reagiu muito mal, porque ela considerou nojento, e a expressão que ela usou é: e todo mundo então come abacate errado, só a gente que come certo? E ele tentou discretamente ser compreensível, mas me pareceu vilipêndio em relação à noção dos mais idosos. Então, quando a gente olha para isso, a gente diz assim: meus pais, antigamente, né? Meus pais fizeram, então tá certo. Aí essa geração pensa: meus pais fizeram, então tá errado. Eu vou fazer o oposto. E o oposto do errado, quando os nossos pais erram, não é necessariamente certo, porque a referência são os nossos pais. Então eu faço em espelho o oposto. Mas existem mais opções erradas no mundo do que só que a gente aprendeu. Eu posso evitar uma opção errada e optar por outra errada. É por isso que a referência tem que ser a palavra de Deus. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o conhecimento. Você não vai criar os seus filhos e viver a sua vida com base no que você recebeu, porque você também recebeu outras influências, como o da pregação da palavra. Então, veja, se você... mas você não está contemplando todos os casos, mas olha o contexto. Se essa pessoa está perguntando como honrar o pai ímpio, essa pessoa se converteu. Então, ela está fazendo isso por amor a Deus. Ela quer saber como é que ela vai fazer para não reproduzir esses padrões. Então, essa pessoa está dentro da igreja. Essa pessoa está exposta à influência da palavra de Deus dominicalmente na pregação. Ela transita numa igreja onde livros bíblicos e sadios na fé são indicados. Ela frequenta estudos dos mais variados que uma igreja oferece. Aprenda sobre o assunto.
lide biblicamente com seus traumas, com suas dores, encontre a cura que o Senhor disponibiliza no ministério da Palavra de Deus e procure estabelecer novos parâmetros. Isso é plenamente possível através de exemplos novos. Não é uma obrigação você reproduzir. Você vai reproduzir em alguma medida. E isso é uma infelicidade, porque somos pecadores. Mas não é uma obrigação, nem uma necessidade. Então dá para a gente mitigar bem para a próxima geração aquilo que a gente recebeu de ruim e passar o que recebeu de bom. O exemplo que eu dou sempre é meu próprio pai. Ele perdeu o pai muito cedo, então ele não soube, na experiência dele, o que era ter um pai. Mas na minha experiência, meu pai foi um excelente pai. E eu o admiro. E muito do que eu sou como pai, eu pude aprender com ele. Eu estou tentando evitar os seus erros e acertar os seus acertos, usando a Bíblia como parâmetro. Essa deve ser, eu entendo, uma estrutura que todos nós busquemos. Naquilo que meu pai acertou, copio, naquilo que ele errou, eu evito, e em tudo eu julgo pela palavra e preencho com a Escritura aquilo que eu não tive. Eu diria que quando a gente nega esse caminho de refletir biblicamente, normalmente o oposto é errado. Você tenta fugir de um erro cometendo outro. Né? Isso é bem ruim. Normalmente, concordo. Os opostos, geralmente, né? Essa polarização, esse extremo de um lado para o outro, é o que acaba com a gente em todas as áreas, não só na relação com os nossos pais. Eu queria caminhar para o fim, então... Mas já? Eu fiquei quieto, mas eu pensei a mesma coisa. Não, eu tenho mais um monte de perguntas, se vocês quiserem, nós podemos estender um montão. Não, ele tava brincando. A gente termina e já fica com umas coisas para um próximo, né? Eu tinha algumas perguntas aqui para fazer, bem tranquila, sem polêmica nenhuma. Eu não acredito, não. Isso é do seu feitio. Não me provoque. Vocês não me provoquem. Não, eu queria caminhar para o fim agora. A pergunta que eu fiz anteriormente já era para a gente encaminhar exatamente isso, porque minha pergunta foi como não reproduzir esse padrão talvez errado que nós recebemos ou que nós vivenciamos, né, agora com os nossos filhos, porque a gente sabe que a redenção, né, a resolução está em Cristo. Né? Tudo isso pode ser resolvido em Cristo, embora não nessa presente existência, mas na eternidade. Né? Se não resolver aqui, na eternidade resolve. E o reverendo Jonathan já falou basicamente sobre isso, falou que a gente usa a Escritura como padrão, e a minha pergunta, caminhando para o fim, é essa. Então, como Cristo pode redefinir essa nossa relação com o passado, com essa ira que talvez a gente tenha guardado no coração contra os nossos pais, né? E mudar a nossa história daqui para frente. Vai lá, Rodrigo. Tá sem áudio, Rodrigo. Desligou o microfone de propósito, só para não responder. O Rodrigo... Ele tá fingindo que tá respondendo lá, ele tá... É aquela pessoa que faz o chiado no telefone para dizer que tá com interferência. Voltei? Agora sim. Eu imaginei que isso poderia acontecer, não foi de propósito, irmãos. A gente vai ter que acreditar que não foi. Não levem para o coração e fiquem chateados comigo e tentem descontar em mim no próximo episódio. Nossa, que específico. Não, é porque a gente está falando dessa questão da provocação, né? Então eu espero que vocês não sejam provocativos no próximo episódio. Mas voltando para a pergunta do André, eu acho que a gente não pode querer... Eu acho que ela se conecta bem, né, com o que a gente estava conversando anteriormente. Eu não posso querer, por conta de um problema que eu tive no passado, me tornar uma pessoa amargurada. Cristo não nos deixa seguir por esse caminho.
E eu acho que quando a gente é ferido por pessoas que são muito próximas a nós, principalmente pai e mãe, né? Pode acontecer com irmãos também, mas a nossa conversa é sobre pais. É muito comum a gente se tornar amargurado. E das duas, uma. Ou você não quer tocar mais nunca nesse assunto, e isso se torna um assunto isolado, tipo assim, guardado num baú a 7 chaves, e você não quer falar isso por hipótese alguma. Ou você vai querer se tornar o grande defensor dos filhos. E como eu acabei de falar, né, normalmente esses dois caminhos são bem ruins. Porque Cristo está nos mostrando que a nossa vida diante dele é uma vida de restauração, de reolhar para as coisas e redefinir aquilo que a gente pode seguir como seus filhos. Ele não nos deixa olhar para o mundo da mesma maneira, ele não vai deixar que a gente olhe para os nossos relacionamentos da mesma maneira, e muito menos achar que porque nossos pais nos trataram daquela maneira, independente se cristãos ou não, as coisas podem permanecer desse jeito. E essa redefinição é a redefinição do evangelho, né? Inclusive, eu nem imaginei que a gente ia tratar sobre o assunto, então eu botei 2 livros aqui para decorar, digamos assim. E um dos livros é um livro que eu gosto muito, que eu indico bastante, que é um livro do Dr. Jay Adams, que é De Perdoado a Perdoador. A gente não tem como ficar nessa condição de que fomos só perdoados e não nos tornarmos aquele que também perdoa. Então Cristo ele não nos deixará sentar numa cadeira de vitimização. Eu acho que uma boa palavra é essa. Cristo não nos deixará sentar nessa cadeira. Ele nos provocará, assim como Jonatas abriu o episódio falando que o pai provocativo, ele é um pai que age. Eu acho que o filho que perdoa é um filho que age também. Você não pode se acomodar nessa cadeira. Eu acho que você tem que reagir para que, se os seus pais não forem crentes, eles conheçam a Cristo através do seu perdão. E se os seus pais forem crentes, eles possam reavaliar aquilo que eles fizeram no passado. Porque eu acho que o nosso perdão faz com que as pessoas que são cristãs reavaliem aquilo que elas fizeram. E eu acho que esses 2 caminhos, como o João acabou de trazer de maneira muito sábia, são caminhos bíblicos e são caminhos que a gente precisa pensar. Vai ser fácil esse caminho do perdão? Não vai ser. Mas o outro caminho que você escolheu é um caminho muito pior. E que vai trazer consequências muito ruins para você. Então eu acho que, biblicamente falando, o Senhor nos mostra que o caminho do perdão é o melhor caminho resolutivo. E redentivamente falando, a gente reimagina os nossos relacionamentos. E essa reimaginação do relacionamento é só o Senhor que faz isso. Não tem outro caminho para reimaginar isso aí. Uma outra forma de responder isso, André, é dizer que Cristo resolve esse problema sendo o Redentor. Parece genérico, parece simples, mas ele resolve na prática uma questão. Quando você é alvo de feridas por conta dos seus pais e você se torna o pai, você pode se imbuir da missão de ser o Redentor e dizer, eu não posso errar, eu não vou errar, e se julgar tão melhor e numa missão de redenção da própria história, acaba sendo um mau pai, pecando outros pecados diferentes dos seus pais, mas mesmo assim sem acertar. Então, quando a gente recorre a Cristo, a gente descobre que o Redentor é Ele, e nada do que a gente faça vai redimir o que a gente fez, o que a gente passou, o que os nossos pais fizeram, né? E também nada do que a gente fizer vai redimir aquilo de errado que a gente vai fazer. Quando a gente recorre a Jesus como Redentor, eu me desobrigo de ser melhor do que os meus pais e passo a querer ser um instrumento nas mãos do Redentor para servir os meus filhos na educação que a Bíblia me exige que eu dê. Então, o Redentor tira o fardo de eu ter que acertar, porque quando eu errar, eu posso pedir perdão para os meus filhos, eu posso confessar os meus pecados. Então, assim como o Rodrigo colocou que Cristo me ajuda a olhar para meus pais, perdoá-los,
Cristo também me ajuda a me olhar e, desculpa a expressão, mas só para vocês entenderem, me perdoar. Porque eu não vou me perdoar, eu vou pedir perdão a Deus, eu ofendi outro, não estou me perdoando. Mas eu estou dizendo que, quando eu me olho, eu falo, peraí, eu também preciso de perdão. Eu não sou melhor que os meus pais. Eles precisam de um redentor, eu também. E o redentor que eu apresentei para os meus pais em perdão é o redentor que me perdoa, que eu posso apresentar para os meus filhos como o meu redentor. Então, quando a gente olha para o redentor, eu me desobrigo da obrigação de ser, que foi autoimposta, de ser o redentor. Eu posso ser redentivo. Eu posso ser um canal da graça redentora do Senhor através do meu testemunho, das minhas palavras, da minha vida. Então, essa também é uma coisa muito boa. É libertador você encontrar em Cristo uma maneira de resolver esse problema. E se você não tiver oportunidade, porque às vezes o pai é ausente, ou a mãe, ou já é falecido, né, tendo feito tudo de errado, morreu antes da reconciliação, ou da sua conversão, ou de uma possibilidade de reconciliação, Cristo ainda é o Redentor na medida em que você deposita na cruz de Cristo e no juízo final a justiça das injustiças que você, da cobrança da justiça daquelas injustiças que você sofreu. Então, olhar para a cruz e olhar para a glória como Deus resolveu isso na cruz e dará justa paga a todos, como dará galardão àqueles que obedeceram, você descansa no fato de que você não precisa vindicar justiça, ela já foi vindicada por Cristo na cruz. Salvação para aqueles que creem, perdição para aqueles que não creem. Isso deve aliviar o nosso coração. É que a gente quer ver justiça aqui e agora, e a gente quer se, sabe, assistir e salivar enquanto a gente vê a justiça de Deus punindo o malfeitor. E quando eu lembro, por exemplo, da parábola do rico e do Lázaro, o Senhor fala muito do rico observando Lázaro e desejando se ver livre das suas chamas. Mas a Escritura não fala que Lázaro estava olhando para o rico e dizendo: agora você está aí, se lascou, né? Morra, né? Queime, não me deu nada, olha aqui como é que eu... Não, a gente não vê, talvez o Lázaro nem se dê conta de que lá embaixo arde um rico que um dia o esnobou. Seu coração está livre dessa amargura e pode receber as delícias do gozo eterno com o coração limpo. Cristo faz isso agora, se a gente o buscar nesse sentido. Talvez você que está ouvindo, não sei em que momento, em que dia, esse episódio, e talvez você seja esse filho que foi ferido, que foi tratado injustamente, né, que tem carregado isso aí. Além de tudo que já foi falado de Cristo, da salvação, da solução em Cristo, eu queria ler o Salmo 27, só algumas partes, porque tem um versículo muito marcante para mim no Salmo 27. Primeiro, ele diz no versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Depois, ele fala sobre vários problemas, e no versículo 5 ele diz: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. Aí no versículo 7 ele clama a Deus, ele diz: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. E aí no versículo 10, que é onde eu queria chegar, ele diz: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. E ele termina dizendo: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Curiosamente, o salmista diz: porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Mesmo que os nossos pais falhem conosco, mesmo que os nossos pais façam as piores coisas que a gente nem poderia imaginar, o nosso Deus, o nosso Supremo
e glorioso Pai não nos abandona, mesmo que os nossos pais terrenos nos abandonem. Esse nosso Pai nos abriga no seu pavilhão. Ele ficou sem som para você? Ficou sem áudio, André, agora. No finalzinho, no fechamento. Ele jamais nos abandona. Foi para dar pausa dramática. Não foi, mano? Eu senti o drama aqui. Tava O esperando o silêncio. final, né? E não veio. Mas como assim, moço? Tava indo. Tão bem. Não é, Meus moço? queridos, eu acho que era isso. Eu acho que uma dívida tá paga hoje, viu? Opa! Que E bênção. vamos assim, a cada parcela, quitando mais um. E se você que chegou até o final aqui desse episódio, nos ouvindo, ficou com alguma dúvida, acha que a gente poderia cobrir mais alguma perspectiva desse assunto, queria saber sobre mais alguma coisa que nós talvez só pincelamos aqui e não aprofundamos, deixe seu comentário, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, porque esse episódio, inclusive, ele foi fruto de um comentário de um ouvinte nosso. Então, baseado no que o ouvinte escreveu para a gente está fazendo esse episódio. Então, se você também ficou com alguma dúvida, vontade de saber mais sobre um determinado assunto, deixe seu comentário. Se esse episódio foi edificante para você, se esse episódio foi relevante para você, mande para alguém que talvez precise ouvir essa palavra de consolo, de fortalecimento, de reconciliação. Abençoe alguém também. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Curta o nosso vídeo, compartilha, comenta e curte a gente também nas redes sociais. Não só individualmente, nós que estamos aqui, cada um com seu @, mas também o canal do Aconselhamento Redentivo também está disponível para vocês aí. Meus queridos, um prazer retornar depois das férias com vocês, falar sobre esse tema tão tranquilo, tão suave, tão provocativo, né? Deus abençoe vocês, deixo o microfone aberto para vocês se despedirem. Até mais. Gente, fiquem com Deus. É uma alegria estar de volta. Continue acompanhando a gente. Quando nas nossas andanças a gente encontra um ouvinte, um irmão querido que nos acompanha, que apoia o nosso trabalho, isso é um encorajamento para nós, viu? De verdade. A gente retorna sempre mais animado, sabendo que Deus, de alguma forma tão graciosa e soberana, usa o nosso bate-papo para abençoar você. Então, receba o nosso carinho e bola para frente. Orem para que a gente continue nesse ministério e que a gente consiga, em mais essa temporada, né, oferecer um conteúdo reformado, redentivo e bíblico. É isso aí. Gente, Deus abençoe. Para a gente é um prazer estar voltando a gravar. Continue orando por nós. E como o Jonatas falou, se encontrar com a gente, venha falar, para que a gente possa dar um abraço em você. E se quiser sugerir coisas da gente pessoalmente também, pode fazer sem nenhum problema. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Abração. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.